Ô padre, duas coisas. Essa roupa curta dela e essas tatuagens é pecado? Estão vendo, né, gente? Pode não ser pecado, mas que Você faz sabe. um monte de pecador faz. Fica tudo pensando, né? A roupa curta eu dispenso de falar, eu não me sinto no direito de jeito nenhum de dizer o que você deve vestir ou não. O que é a moral cristã? Jesus resumiu a moral cristã no amor a Deus e no amor ao próximo como a si mesmo. Então, existem aí 3 capítulos. Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar ao próximo e nós temos que amar a nós mesmos. Primeiro, vamos começar com o mais evidente. Se você veste roupas sensuais, você está faltando com a caridade para com o próximo, porque está colocando o próximo em ocasião de pecado. Ou seja, não adianta você chegar e dizer, eu me visto do jeito que eu quero e o outro é que olha para mim com maldade. Isso é simplesmente falta de honestidade. Você sabe muito bem que vestir-se de forma sensual irá fazer com que o outro olhe para você como um objeto. Isto é um grave pecado da parte dessa pessoa. O próprio Jesus disse, quem olha para uma mulher, e isso vale também para os homens, tá? Quem olha para uma mulher desejando no seu coração, cometeu adultério. Então, vamos levar a sério aquilo que Nosso Senhor nos ensina. Em segundo lugar, existe um pecado contra você mesmo. Por quê? Porque você tem dignidade, você tem valor. Você não pode se vestir aviltando, degradando a sua alta vocação. Você é templo do Espírito Santo, você tem que se amar. E aquilo que tem valor, aquilo que é amado, a gente guarda, a gente cuida. O mundo que está aí é um mundo marcado pelo pecado original. Essas pessoas não amam você. Uma coisa é você se desnudar diante do seu marido, diante da sua esposa, que você sabe que ama você e não vai olhar você como objeto. Afinal, vocês já se convivem o suficiente. Um já sabe o defeito do outro, as qualidades do outro, já conhece a alma do outro. Conhece tanto que pode ver a outra pessoa desnuda. Mas o mundo não nos ama e por isso devemos esconder aquilo que temos de precioso. Também porque, veja, existe uma lei espiritual. Quando você mostra o seu corpo, você esconde a sua alma. Quando você olha para uma pessoa rebolando em cima de um carro alegórico, desnuda, seja homem, seja mulher, você não olha para aquela pessoa como alguém que tem alma, que tem virtudes, que tem qualidades espirituais. Você olha como um pedaço de carne, como um animal na jaula de um zoológico, onde você vai lá e põe o dedinho para ver como é que está funcionando aquele animalzinho, aquele macaquinho. Pois bem, é atentar contra a sua própria dignidade. E finalmente, a falta de amor a Deus. Porque tantas pessoas gostariam de se vestir de forma adequada, mas sentem temor mundano. Ou seja, querem agradar aos colegas. Você vai ser tratado como um antiquado, um medieval, um fora de moda, um beato, um carola, um fanático. Pois bem, você está querendo agradar mais ao mundo do que a Deus. E com isso, peca também contra Deus. Um pecado de falta de caridade para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Veja como o amor tem que estar em tudo, até mesmo no vestir. Por isso, faça um ato de amor. A próxima vez que você escolher seu vestuário, quando abrir o seu guarda-roupa para escolher, lembre, você é alguém que ama. Agora eu acho interessante a reflexão da tatuagem, porque muitas vezes as pessoas perguntam isso para mim, né? Você tem tatuagem? Não, e não fiz por falta de tempo. Naquela minha... Tem vontade? Já teve vontade? Naquela minha adolescência, o meu desejo era ter uma tatuagem. E o que você queria tatuar? Eu queria fazer uma medalha de São Bento. Poxa, tá vendo? Eu não fiz. Por que é um problema ter tatuagem? Então, E hoje o padre não pode ter a grande tatuagem. reflexão que eu faço é essa. Eu, por exemplo, eu não sei dizer se deve fazer ou não, porque o corpo é do outro, eu não tenho muita... Critério de cada um. Não é verdade? É tão complicado, você não corte o cabelo, não use óculos. Mas o padre não pode. Então, eu nunca vi na minha... Padre tatuado? Eu acredito que deve ter. Que é proibido? Não, É a acredito roupa, não. não. Eu me encontrei Tem. uma vez com um padre, durante a Jornada Mundial da Juventude em Paris, ele era todo tatuado e todo cheio de piercing.
Nossa. Sério? Fazia um trabalho maravilhoso na França com a juventude. Lógico. E ele se tornou padre mais velho. Então, que as ele pessoas foi com julgam tudo a que ele gente tinha, pela com a capa, história pela dele. bagagem dele, né? Então, sabe qual que eu acho que é o grande problema da tatuagem? É quando a pessoa não está ligada ao significado do que tatuou e depois se arrepende amargamente, né? Entendi. Mas Tem umas que colocam namorada de e troca novo. de namorado. Agora, que a tatuagem- definitivamente, eu não julgo de maneira alguma o caráter de uma pessoa Claro, pela tatuagem ou Pela pelo estilo de roupa aparência, que ela né? tem. Por- Se você for olhar no Catecismo da Igreja Católica, você vai notar que no comentário a respeito do quinto mandamento, não matarás, existe também o pecado de quem atenta contra o próprio corpo, ou seja, de quem faz algo que prejudica o seu corpo, como a mutilação, ou seja, algo que tira a saúde, e o não matarás vale também para mim. É baseado um pouco nesta realidade que nós podemos já falar, desde agora, daquilo que é uma cultura sadomasoquista que está sendo implantada de forma cada vez mais clara na nossa sociedade. Deixa eu explicar para você, antes de eu chegar lá no piercing e também na tatuagem. Veja, pelo pecado original, a nossa forma de amar está doente. Deus nos colocou nesse mundo para nós amarmos uns aos outros. Nós precisamos nos amar. E amar quer dizer, de alguma forma, eu morrer pelo bem do outro. Mas o pecado original fez com que se inserisse uma idolatria na nossa forma de amar. De tal forma que o nosso jeito de amar tende a ser sempre um jeito de amar em que existe um senhor e um escravo. Você pode ver quem tem namorado, namorada, casado, ou também tem amigos, mesmo que seja celibatário, as amizades, você manifesta isso. Você pode ver que as pessoas com quem você se dá bem, de uma forma geral, você pode descrever a sua relação com aquela pessoa que você se dá bem como uma tendência de um dominar o outro. Ou às vezes até uma briga para que um domine o outro. É a tendência da coisa do senhor e escravo. E essa coisa de senhor e escravo, quando a gente leva para um extremo, quando você alimenta essa serpente, né, ela se torna uma víbora gigante que se chama sadomasoquismo. O sadomasoquismo é uma forma doente de amar, onde um senhor provoca dor e mutilação no outro, e um escravo se compraz de ter um dono e de ser mutilado. Pois bem, existe esta cultura na base do piercing. Na base do piercing existe essa realidade de que eu acho erótico, eu acho sexy, eu acho interessante a mutilação. Mutilar o meu corpo é legal. E isso não pode ser sadio espiritualmente. Não pode ser sadio espiritualmente você profanar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, com a mutilação. Porque é sexy você colocar piercings no umbigo, na orelha, na língua ou até nos órgãos genitais. Veja que atrás da cultura do piercing existe uma cultura do erotismo. Claro, a pessoa que põe um piercing acha aquilo sexy. Agora eu pergunto, por que é sexy a mutilação? Não existe algo de doente nisso? Não existe algo de malsão em você gostar de provocar no seu corpo uma deformação? E aí nós podemos passar para a tatuagem. A tatuagem também. Vejam, eu não vou entrar aqui num outro aspecto da tatuagem que eu acho que é autoexplicativo. Ou seja, é evidente que as tatuagens que têm temática pagã ou satanista não são para nós, não é? Você colocar tatuagens no seu corpo
de deuses pagãos, de Satanás, de morcegos, caveiras e coisas que incitam para a morte e para o sadomasoquismo. É evidente, isso daí já está explicado, não pode ser. Mas e por que não tatuar o rosto de Jesus, a cruz de Cristo, as iniciais da Virgem Maria? Veja, em si mesmo, isso não é proibido. Mas o problema é a cultura na qual isto se insere. A cultura na qual a tatuagem se insere é esta cultura de deformação do corpo. Por isso, se nós considerássemos isoladamente o fato do piercing e o fato da tatuagem, em si, a coisa não nos parece que seja excessivamente má ou que tenha até mesmo uma maldade em si. Afinal, o que é fazer um buraquinho na orelha? O que é fazer um buraco na língua? Não é? A igreja não aceita há tantos e tantos séculos a prática das mulheres de fazerem uma pequena perfuração na orelha para colocar um brinco? Não é verdade? A igreja aceita, então por que não aceitar um buraco maior? Não é? Existem as culturas dos povos indígenas, que também fazem piercings, por assim dizer, até muito maiores. Mas a igreja aqui, ela não olha para o fato. Eu quero que você entenda o que é um pecado. O pecado, gente, não é uma coisa do corpo. O pecado é uma invenção angélica. O pecado foi inventado pelos anjos. Não fomos nós, seres humanos, que inventamos o pecado. Quem inventou o pecado foi Satanás e os seus demônios. Portanto, o pecado é uma coisa espiritual. Então, o problema não está no que você faz fisicamente. O problema está no que você está fazendo espiritualmente. Veja, para ficar bem claro para você o que é que eu estou dizendo. Uma mulher e um homem que estão tendo relações sexuais, é pecado sim ou não? Bom, depende. Se os dois são casados e têm uma atitude espiritual de viver o sexo no compromisso para sempre, de um amor responsável, fecundo, e vivem o sexo de forma sagrada, abençoada em santo matrimônio, bom, isso não é pecado. Agora, o próprio Santo Agostinho nos recorda que o ato que a prostituta realiza e o ato conjugal é idêntico. E onde está a diferença? A diferença está no espírito. Não é o corpo que peca. Quem peca é a alma. E é por isso que, já que é a alma que peca, você tem que entender que para dizer se um piercing é ou não é pecado e se uma tatuagem é ou não é pecado, nós temos que olhar para a atitude espiritual que está por trás. E o contexto espiritual do piercing, da tatuagem, na cultura ocidental, que é de matriz cristã, é um contexto de revolta. Isso é muito importante. É a atitude de revolta revolucionária, onde eu quebro, rompo com os parâmetros tradicionais e então apelo para um novo mundo, um novo jeito de ser. E esse novo jeito de ser, infelizmente, não é muito bonito, não. Porque é um novo jeito de amar, todo marcado pelo sadomasoquismo. Então, o que é uma tatuagenzinha? Em si não é nada. Mas a tatuagem está numa espécie de declive espiritual. Você começa com a tatuagem. Começa colocando o nome de Jesus e Maria no seu corpo. Daqui a pouco você começa a venerar coisas dessa cultura sadomasoquista, destruidora, que vai destruindo a nossa forma de amar. Cai num erotismo. Vejam que o que está na moda não é fazer tatuagem de Jesus. O que está na moda é fazer tatuagens em partes eróticas, por exemplo. As mulheres
colocam tatuagens em algum lugar para salientar e fazer as pessoas olharem para o seio, ou para o seu quadril, ou para algum lugar perto dos órgãos genitais. E assim vai. Os homens fazem a tatuagem para salientar o bíceps, os músculos, para salientar a sua força física. Existe sempre atrás disso um erotismo que caminha para a degradação da nossa forma de amar. Por isso, não procure a moralidade ou imoralidade de uma coisa somente no fato físico. O pecado é sempre uma realidade do espírito. O pecado é sempre algo no seu espírito. Porque o pecado é sempre buscar felicidade onde ela não se encontra. Procurar Deus onde ele não se encontra. E então, é isto que vai dizer se algo é pecado ou não. Na tatuagem, no piercing, existe uma atitude espiritual de não respeito pela ordem de Deus e a criação de Deus, a forma de Deus nos deu para amar. E existe uma atitude também de profanação e dessacralização daquilo que é o templo de Deus, o seu corpo. Obra maravilhosa da criação, que, lembre-se, vai ressuscitar e também entrar no céu, para a glória de Deus, por todos os séculos.